Boa noite, amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesse grupo virtual da Comunidade Católica Nauim. Sejam todos bem-vindos. Desde já vá curtindo e compartilhando o link dessa transmissão. E você também que nos acompanha posteriormente pelo YouTube, se inscreva no canal da comunidade, acione o sininho, não deixe de deixar o seu like, né? E sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite, que Deus possa desde já ir nos abençoando, né? Nós iremos dar início com o Gerardo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido você já aí da tua casa, onde você está nos assistir, a já ir silenciando o teu coração, preparando para tudo que o Senhor quer falar a nós hoje, por meio de uma pequena palavra muito forte para nós que somos seguidores de Cristo, cristãos, que é a perseverança. Então, por mais que o teu dia não tenha sido os mais agradáveis, tuas forças, teus cansaços diários, mas que essa palavra seja o teu rema, que essa palavra seja a tua inspiração diária. E possamos pedir também auxílio do alto, auxílio do Divino Espírito Santo, para conduzir esta noite, para te dar o entendimento necessário em tudo que o Senhor quer falar por base nesta palavra. Então oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Eu convido você a fechar os teus olhos. Tente fechar os olhos, independente dos barulhos, independente do ambiente que você está, que você se encontra. E com os olhos fechados, convido você, de primeiro momento, a relaxar na presença de Deus, a crer que Deus é contigo, que a cada passo que dás, que na tua caminhada de fé, de vida, Deus está contigo. Tu que crês, que espera, que confia em todas as promessas de Deus, que por isso, dia após dia, independente das noites serem traiçoeiras ou não, persevera nos caminhos. Você que tem nos acompanhado às terças-feiras, você que pela primeira vez está a assistir, é o Senhor te chamando a voltar, a continuar, a perseverar. E quando eu preparava todo esse momento, para muito bem deixar o Senhor falar, o Senhor me envia com uma pequena comparação da nossa vida mesmo. Que a nossa caminhada de fé é comparada a um maratonista. Sim, um maratonista, aquele que corre longos quilômetros, se prepara muitas vezes, mas em certos momentos sim o cansaço bate, as dores musculares. Tudo bem, o objetivo principal é vencer, de fato. Já entra na competição, se prepara para tanto. Mas o verdadeiro maratonista, ele não se detém quando não consegue ganhar. Mas ele sim quer terminar a prova, independente se é o terceiro, se é o quarto, se é o penúltimo. E quando eu meditava sobre essa comparação, que se eu colocar no meu coração, me vinha aquela passagem. Os primeiros serão os últimos os primeiros. Como quem diz, no reino dos céus, não existe primeiro nem últimos. O que existe é os que chegam lá. O que existe é aqueles que perseveraram até o fim. O que existe é aqueles que creram nas promessas, confiaram no Senhor e não desanimaram. E você, assim como aqueles primeiros cristãos, meu irmão, fecha os teus olhos. Convido você agora a tentar trazer à tua mente, tua imaginação, os primeiros cristãos que sofriam perseguições, literalmente falando,
Sim, dores na carne, chicotes, açoites, crucifixões. Sim, mesmo mediante a isso, perseveravam. E de sua perseverança geravam frutos. Hoje nós somos esses frutos. Então talvez tua perseguição hoje seja a tua luta diária. Sim, seja teus problemas diários, cotidianos, financeiros e outros afins. Creis na promessa. Confia que além das dores existe a alegria. Que a dor da corrida que o maratonista sofre é só um processo para a chegada. Seja ela como campeão ou apenas como algo completo, como missão completa. E ciente disso no teu coração, no meu, possamos, através desta música, usar esta música como uma forma de professar a nossa fé, que cremos, e porque cremos, perseveramos. Que cremos na promessa de Deus. Cantemos. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Sei que és caminho, sei que és verdade e vida, sei que és amor, sei que és Senhor e Deus, Jesus. Tua palavra eu quero viver, mesmo que tudo eu venha perder. Tua palavra eu quero viver, mesmo que a vida eu venha perder. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Sei que terei mais. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti. Felicidade sem fim. Convido você do teu lugar a fazer uma pequena oração, que é pedir ao Senhor que te ajude, faça sal da terra, luz do mundo. Pede sim, se está pesado, pede força. Se está complicado, pede um entendimento ao Senhor. Faz de mim o céu Pede ao Senhor. da terra. Não cala a tua boca, abre. Se te falta palavras, usa da letra da música. Mas clama ao Senhor que está contigo, que luta contigo. O Deus Emanuel que é contigo. O Deus que te promete e cumpre cada palavra. Ele nos prometeu a vida em abundância, uma vida além do que essa vida que conhecemos. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos sal e luz, a sermos instrumentos, a perseverarmos a exemplo dos primeiros cristãos. Sejas tu o meu sabor, minha luz e meu Senhor.
de ti, felicidade sem fim. Sei que terei mais lá no céu, terei muito mais lá no céu, e uma verdadeira vida aqui perto de ti, felicidade sem fim. Já encerrando esse momento, convido você a fazer uma experiência que a gente há umas semanas vem falando, que é aquela experiência de se entregar ao Senhor, de deixar o Senhor agir, de deixar o Senhor de fato ser em ti essa luz, esse sal que o mundo tanto necessita. O Evangelho, nesses dias, se não me engano, de domingo, nos inquietava. Aqui a humanidade geme e chora pela manifestação dos filhos de Deus. Então perseveremos, irmãos. Cabe a nós, cristãos, seguidores de Cristo, frutos da perseverança de muitos outros que vieram antes de nós, também sermos esse sal e luz do mundo, levado da boa nova através de nossas vidas. Então convido você a se oferecer ao Senhor. Sei que muitas vezes se levanta barreiras para te desanimar, aflições, para te fazer desacreditar nas promessas de Deus, nas promessas que teremos muito mais. Por isso diz, Senhor, eis-me aqui, eu te entrego todo o meu ser, toda a minha vida, minha família, entregue aonde está doendo, a área de tua vida, seja qual for ela, financeira, psicológica, humana, espiritual. Senhor, aqui eu quero te oferecer todos aqueles que nos assistem e aqueles a qual a tua misericórdia se estende, a qual tu nos envia como luz e sal, para que possam ouvir e atender o teu chamado através dessa live, desse grupo virtual, Senhor. E todos eles sejam chamados a essa vida nova, essa vida em ti, e a perseverar mesmo que algumas circunstâncias sejam adversas. E pela intercessão de Nossa Senhora, possamos rezar esta Ave Maria, para que Nossa Senhora, que é exemplo de perseverança, que ficou de pé até o momento da cruz, possa rogar por nós os pecadores, agora e até na hora da nossa morte. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, com uma oração bem frutífera e dentro do que nós vamos viver nessa noite, e o tema é perseverança. Hoje nós mudamos aqui até do lugar, nós estamos perseverantes aqui desde o início da live. O projeto está aqui, né? Eu vim para o meio e o Gerardo está desse lado. Mas a ordem do... Os fatores não alteram o produto. Não altera o produto, viu? A graça é a mesma para esse grupo de oração de hoje. Você vai pegar a sua Bíblia em 1 Coríntios 10, do 1 até o 13. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. A gente está com a Bíblia de Jerusalém, a página 2004. A gente vai dar um desconto pro Gerardo. Eu vou pela página, cara. Tá, óculos, viu? A página Vai dar um desconto aqui. Pronto. Todas as luzes são Jerusalém. Misericórdia, Senhor. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés.
Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Apesar disso, a maioria deles que o acompanhavam, apesar disso, a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo que pereceram num só dia 23.000. Não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, de modo que pereceram pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar em pé, tome cuidado para não cair. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, hoje, no tema perseverança, a gente poderia vir com uma palavra tanto serena e comportada para explicar que você tinha que perseverar, porque Jó perseverou. Ele dá muitos exemplos de homens fortes que realmente superaram em meio à tribulação, em meio à dificuldade. Mas hoje a gente trouxe aqui o próprio Cristo como o exemplo, a própria presença de Deus como exemplo, e a palavra que ela vai falar também do fim dos tempos, como alguns murmuraram, deixa só eu achar aqui, no fim dos tempos que fomos feridos, mais ou menos assim. Eu quero dizer para vocês, porque hoje, devido a esse período de viver, de turbulência, de doenças, né? E de inúmeras coisas que vêm acontecendo, né? De natureza e não natureza, e de propícios, né? De coisas humanas e não humanas, tudo bem. Mas eu quero dizer e alertar que a igreja ela é muito sábia e ela diz uma coisa que é muito certa. O fim dos tempos começou a partir que Jesus nasceu. Então aquele povo lá há mais de 2.000 anos atrás já começou a viver o fim dos tempos a partir de Jesus. Os apóstolos poderiam afirmar isso, dizer isso claramente, né? Não, estou vivendo o fim dos tempos, como eles afirmam que viviam já o fim dos tempos. Porque a promessa de Deus era que viria o Salvador. Eu estou saindo um pouco da pregação, mas vou voltar para ela para você entender. É que viria o Salvador e queria acabar com todo o mal, né? E o seu reino não teria fim e ele iria acabar com toda a perversidade, com toda a maldade. E de fato é. E de fato está sendo há mais de 2.000 anos. E por isso Jesus foi bem claro em dizer que a homem algum, e nem a ele, só o Pai, era revelado quando seria a sua vinda para planificar tudo e assim estabelecer o seu reino de uma forma concreta. Por que isso fugiu da pregação, mas está dentro da pregação, né? Porque muitas pessoas estão aí aperreadas com o final dos tempos, estão aí vendo um momento de tribulação só agora.
Muitos estão se distanciando muito mais ainda da sua fé, se distanciando da igreja, se distanciando de tudo, fazendo um isolamento espiritual. Já saíram do isolamento social e estão no isolamento espiritual. Estão morrendo nos seus próprios mundos, criando uma idolatria na sua vida, criando deuses para poder passar o tempo, habitolados em jogos virtuais, em lives, com muita garrafa de cerveja e bebida em cima, né? E músicas, demais músicas de traição e de fanfarra e de muitas outras coisas. Estão criando mundos, estão se afogando no pecado. Pessoas que se juntam em uma casa com a outra casa, para aí acontecer muitas profanações. São muitas mais postagens de pessoas que curtem lives de bebedeiras, de músicas seculares, dos cantores já cantando bêbados, falando palavrões as lives inteiras. Muito mais postagem de gente postando sua caneca de chopp, de bebida, de pizzas e de outras coisas mais. E as postagens cristãs são pouquíssimas. E até pegando essa questão do início e do fim, que a igreja sabiamente nos orienta, né? Que realmente com a vida de Cristo, né? Algumas vezes eu estava meditando, até fazendo gancho para entrar nitidamente na perseverança. A gente muitas vezes lê, se você não já leu, eu vou trazer aquela lembrança. Algumas passagens dizem assim: antes que você morra, vereis a glória de Deus, né? Se referindo até a alguns dos discípulos da época, vamos dizer assim, dos primeiros 100 anos da era cristã, né? E aí muitos podem dizer, mas já passou 2000 anos e não concluiu ainda, né? Então assim, cabe a nós, a mim e a você entender uma coisa, né? Eu fico imaginando quem viveu naquela época escura ali de 1900, né? Querendo pegar uma peste negra, bubônica, de duas guerras quase em cima da outra. Então assim, foi uma época de muita escuridão, assim, desastre em cima de desastre. E aí vem o questionamento que eu quero trazer, que o Tarcísio me lembrou aqui um detalhe, né? Cabe a nós o vigiar, porque muitas vezes, o que gerou em muitos corações, e até muitas vezes um pouco resvalou em mim, mas a nossa entendimento da coisa amadurece um pouco. A gente gerou aquele desespero, que de certo ponto, né, foi necessário para que se fizesse alguma atitude de isolamento, de cuidado, de higiene pessoal, isso é ótimo. Mas o desespero gerou meio que um medo de morrer e ao mesmo tempo um medo de ir para o inferno, né? Mas a grande questão disso é a poeira está baixando, graças e louvores a Deus, mas esse desespero gerou a perseverança, né? Gerou em nós um desejo de saber que atrás disso tudo existe Deus, né? E que mais ainda isso não é culpa de Deus, né? Conversando com uma pessoa, né, da meu laço de amizade, até praticamente familiar, assim, de que claro que não é culpa de Deus, claro, isso é óbvio. Mas teve uma passagem nesses dias, foi a primeira leitura sobre Sodoma e Gomorra, né? E aí Jesus advertiu outras duas cidades, que me fugiu os nomes. Mas a consequência do pecado é a destruição. Isso é fato, né? A maldade do homem, né, mundos afins, né, um vírus desse, de certo ponto, nasce não por acaso também. Existe toda uma questão, vamos dizer assim, biológica, ao mesmo tempo humana. Porque na quando o homem e o animal começam a conviver, há um risco aí. E ao mesmo tempo, tantas outras coisas. Então assim, o mal em si, ele é fruto do pecado, isso é inevitável. Agora, o que vai nos levar desse mal, para quem tem um olhar espiritual da coisa? É o que isso em mim gera de mudança. Né? Como, por exemplo, você sabe que está iminente acontecer um desastre, o carro está sem freio, o que você faz? Ou você vai botar freio ou deixa andar no carro. Então, essa é a nossa vida espiritual. Quando você vê que os sinais estão aí, e tem que gerar em nós, deve se gerar em nós, como pessoas cristãs, espirituais, que creem nessa vida, nessas promessas de Jesus, que Ele foi o primeiro a ressuscitar e nos mostrar o caminho, a gerar em nós essa mudança. E não apenas o desespero por desespero. Né? Como muitos aqui bem relatado na época de Moisés, né? Quando vira a nuvem ali naquela saída do Egito, da escravidão, não sei o que, acharam bom, mas momentos depois se entregaram às bebedeiras, às orgias, às idolatrias e esqueceram desse Deus. Aí o que aconteceu? Desastre de novo. O castigo de Deus, não.
Mas consequência da... Mas morreram no seu pecado em si próprio. Né? Justamente. Meus irmãos, assim, e esse tempo é um tempo que está sendo testado de fato a nossa fé. Para um cristão, o que importa é chegar ao final. Né? Como São Paulo dizia, não adianta nada eu correr e não conseguir chegar no meu final. Chegar no final. Então não adianta nada, né? Como diziam já no começo, um maratonista correr, faltando poucos metros, ele desiste e para e se rende à exaustão. E nesse tempo de pandemia, quando começou, se via muito a questão de gente, né? Ah, quero ir à missa, quero me confessar. Mas a partir de quando começou a passar os dias, a gente viu que começou a diminuir a vontade e o desejo pela Santa Missa, né? A gente já começou a se acostumar e a não mais perseverar como antes. Por isso, meus irmãos, nós somos convidados a perseverar. Quando a gente olha para a nossa caminhada, a gente vê o tanto que iniciou conosco e o tanto que estão conosco, né? Tanta gente que entra com empolgação, com entusiasmo, mas acaba que no fim, do meio para o fim, como se diz, acaba se desanimando e não perseverando. A leitura ela falava que nós teremos sim tribulações, né, tentações, mas nós não seremos tentados além das nossas forças. Só que para que haja realmente um progresso, é necessário a gente se esforçar. As tentações virão, nós teremos mais força do que as tentações, porque Deus não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas não significa isso que será uma tentação fraca e que você passará simplesmente, sem precisar de rezar, sem precisar de nenhum esforço. Para que nós perseveremos é necessário esforço, né? Como Jesus disse, né? Entrai pela porta estreita, né? Porque eu digo, muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Fazer todo o esforço, né? Para que a gente consiga entrar nessa porta. Então é necessário que nós, que começamos essa caminhada de vida de oração, sejamos perseverantes e nos agarremos à oração, à vida com Deus, como a nossa única esperança, certo? Se você soubesse que você iria morrer, para você não morrer, você deveria cortar determinado alimento, digamos. Então você faria o maior esforço para cortar aquele alimento. Digamos que você tem uma diabetes muito severa e você é apaixonado por bolo de chocolate. Mas se você comer esse bolo de chocolate, você morre. Então você iria fazer o maior esforço, mesmo querendo aquele bolo de chocolate, para não comê-lo. Então a nossa caminhada para Deus, ela é pouco parecido com isso. Para que nós cheguemos à salvação, é necessário que nós lutemos, nos esforcemos para continuar fiéis a Deus, né? Não adianta nada a gente começar aquele esforço. Tem gente que quando começa a caminhada, agora eu vou para a missa todo dia, eu vou fazer 2 horas de oração, 1 hora de estudo bíblico, vou rezar o rosário direto, vou fazer o ofício de Nossa Senhora. De joelho em cima de milho. E quando passa... Cadeira na cabeça. E quando passa pouquinho tempo, a pessoa já definha, né? Então, meu irmão, o importante é você conseguir prosseguir. Não significa que durante a sua caminhada não aparecerão tentações e que você até mesmo pense em desistir, né? Tantas vezes na minha caminhada eu já pensei, não, eu não vou desistir, eu vou abrir mão, né? Eu não quero mais. E Deus me dá força para que eu continue. Por isso, meu irmão, você também será tentado da mesma maneira, 1001 vezes, de tentar desistir. Mas, é como São Paulo disse, você tem que lutar até o final. Não adianta nada você correr e não chegar ao final. Por isso, persevere, continue lutando. Mesmo que você esteja afastado, certo? A sua luta ainda não acabou, né? Você pode até dizer assim, não, eu já desisti, eu não estou perseverando mais. A sua luta só se acaba quando a gente morre. Nossa luta só acaba quando nós morremos. Por isso, você ainda está no tempo de perseverar. Ainda está no tempo de voltar para Deus. E nesse período mesmo de pandemia, você também pode se sentir tentado a dizer que a igreja está fechada, talvez sua comunidade esteja fechada, que você se sente só
e muitas coisas não consegue só. Na sua comunidade, né? Para as pessoas falam da comunidade católica na UIN, né? Não existe um cristão digno de sua confiança para que você o procure e reze com ele. Os sacramentos, eles estão suspensos, mas a palavra não está suspensa. O Espírito Santo não foi suspenso. A igreja não proclamou isso. E o Espírito Santo está aí, está no irmão. Tem alguém que você possa procurar, ligar, dizer: irmão, eu estou precisando, vamos conversar. Se você está só até agora, é por uma coisa: medo de morrer fisicamente, de não procurar ninguém, porque pode ter medo disso, daquilo. Existem cuidados que podem ser tomados, prevenções com a área da saúde que pode ser feito, e que você pode procurar o seu irmão, pedir que ele ponha a mão sobre você e reze por você, que você converse, que você partilhe, né? Então, na sua comunidade deve existir, na comunidade não tem. Então, sinta-se aberto a isso, né? Seja ousado na sua perseverança. O seu distanciamento é você que está criando, do Espírito Santo. Por que que eu digo isso? Porque aqueles que andaram com Moisés, que viram a nuvem, a coluna de fogo que acompanhava durante a noite, a nuvem durante o dia para que eles não tivessem insolação, bebiam da água, da pedra que bateu na rocha, a água veio quando estava para morrer de sede, não faltou nada. Mas esses perderam a fé em Deus. Enquanto os judeus andavam em si, muitos morreram porque perderam a confiança em Deus. Aí vem a maledicência, aí vem as pragas, aí vem maldições, aí vem muitas coisas que você vai acarretando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E vários riscos psicológicos que você vai passando, como depressão, com um monte de síndrome aí que botaram o nome, né? Então procure alguém da sua comunidade. Os irmãos da comunidade ali, procure alguém. Só você e ele. Num lugar que lhe propicione a oração, que seja propício, né? Que não seja trancafiado. E que você se disponha à oração. Não fique morrendo sozinho não, para morrer e achando que a igreja está longe de você. Não, a igreja permanece viva. Os sacerdotes estão erguendo o sacrifício todo santo dia, na Santa Missa. E estão oferecendo o sacrifício de Cristo. Não é em vão, é por mim, é por você. E é válido. Esse sacrifício é real. Então persevere. Persevere. Não há motivo para você não perseverar. Há desculpas esfarrapadas. Mas a força que Deus dá, está bem claro aqui, né? As tentações que vos acometerão, tiveram medida humana. Ainda é bem claro, a medida humana. Não é coisa do outro mundo que vem sobre você, não. Nas provações, nos momentos difíceis de perseverança, não vão vir coisas do outro mundo sobre você. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças, mas com a tentação ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportá-la. E se você cair, peça força ao Senhor, que Ele tirará também você do buraco. Pronto, e pegando até a questão de, por exemplo, Deus está conosco em todos os instantes, né? Eu comparei muito aquela época da humanidade de 1900 até 1950, umas coisinhas. Não sou dessa né? época, só eu. Pronto, nem eu. Para dizer que, mesmo naquela época, quem perseverou? Imagina, hoje nós somos impedidos por questões sanitárias, físicas, de estar celebrando sacramentos fisicamente falando, né? Mas espiritualmente falando, né, a palavra está sendo proclamada, né? A comunhão espiritual está acontecendo mediante a oração de um santo que me faltou o nome agora, que ele foi impedido mediante um cárcere, né? E espiritualmente ele manteve-se perseverante na comunhão espiritual, que é muito similar ao que a gente está passando agora. Estamos impedidos fisicamente, mas espiritualmente nunca. Tanto que, como me colocou, é algo humano que não consegue, hipótese alguma, impedir algo espiritual. Tanto que na época da guerra, imagina, com certeza não tinha nem igrejas de pé. Muito menos podendo estar circulando nas ruas com meio de bombardeio. Mas hoje a fé está de pé. Por quê? Porque perseveraram.
Então, assim, o fruto da perseverança é o que nós estamos vendo hoje, é a fé daqueles que se mantêm de pé. E com certeza, cada situação teve sua circunstância. Aqueles que morreram ou não, mas permaneceram na fé, morreram por formas naturais ou não, mas permaneceram na fé, esses sim alcançaram o que a gente acabou de cantar. Sei que terei mais lá no céu. Claro que esse entendimento não é aquele entendimento de chutar o pau da barraca, que não é nada meu mesmo, não vai errar nada, né? Como diz um ditado, que se eu não me engano é mais ou menos assim, né? Para quem lutasse quando morrer não leva nada? Não é bem assim. Cristão que é cristão entende o seguinte, né? Como também diz outro ditadozinho, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Mas que isso daqui é só pretexto para que a gente consiga de fato o que é essencial, que é Deus no centro, e obviamente a nós cabe apenas perseverar, porque a força vem dele, as tentações, por mais que virão, a força virá mais ainda, e muito bem num processo de caminhada, quanto mais você pratica, é que nem uma pessoa que malha, né? Por mais que suba lá a quantidade de pesos que ele tende a levantar, quanto mais ele está praticando, mais ele consegue ir levantando. Como digo algumas vezes, né? Se está pesado, talvez nem é que esteja pesado, é você que está fraco, né? Então se fortaleça mediante as orações, as missas, por mais que fisicamente não possamos estar, mas espiritualmente estamos na mesma pegada, né? O irmão pode até estar dizendo assim, olha, não é no teu lombo, né? Não É no teu lombo que pesa, ser, né? Você pode estar dizendo isso, mas não somos nós que estamos dizendo isso, não. A palavra de Deus está dizendo que você tem força para suportar. Agora, se você vive na mediocridade da sua oração, eu sou miserável, não consigo, eu sou pobre, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Essa é a oração do Satanás que está do seu lado. Não é a oração com o Espírito Santo, que quer conduzir a sua vida, que Deus não lhe deu um espírito de timidez, mas contudo um espírito de fortaleza, um espírito de força, de coragem, de vigor e virtude. Muitas virtudes. Então, se a sua oração é uma oração miseravelmente onde você se coloca o miserável do miserável, o germe do germe que está grudado no outro germe, olha, converse, procure Nosso Senhor, procure alguém, porque você não está conversando com o Espírito certo. Você é um inimigo de Deus que está ele tentando nessa oração miserável. O pobre de Deus, o que se coloca a miséria diante de Deus é totalmente diferente. Ele se conhece quem ele é. E a pequenez dele, ele coloca diante de Deus, e Deus, em sua grandeza, o fortalece, o santifica, né? E dá a graça necessária. Nós já estamos nos encaminhando para o fim da nosso grupo de oração virtual, né? Então você que está nos acompanhando, quiser fazer algum pedido de oração, daqui a pouco nós iremos cantar uma música para que nós encerremos este momento, né? Nós aqui já chegou para nós os pedidos de oração do Toninho, que pede pelo neto do seu vizinho, né, que está no hospital. Desejar uma boa noite para a Eliane, a Eliésio, para a Nice, para a Luziane, o Gledson. A Cristina, ela fala que às vezes ainda come o bolo de chocolate, né? Mas assim, realmente de fato, né, até fazendo um paralelo daquilo que eu falava, com essa questão do bolo de chocolate, com a pessoa que tem diabetes, né? Às vezes a pessoa ainda cai na tentação de comer esse bolo de chocolate, ou seja, na sua caminhada muitas vezes você irá também cair. Mas enquanto há vida, ainda há esperança. Por isso não desiste, mesmo que você tenha caído várias vezes, não desista de lutar, né? Nunca desista. Dá uma boa noite para o Rodrigo também, está nos acompanhando, a Dona Branca, o Diego Maria, o Levinaldo, a Gabi Almeida, a Dona Dora Severiano, a Ilka Maria da Silva, né? Pedindo pela Dona Luciene também, o seu Elias, o seu Raimundo Rocha, o Otávio está mandando um abraço aí para o Tarcísio, para o Gerardo e para mim, né? Um abraço para você também, Otávio, né? Otávio, homem dos olhos grandes e bonito, né? Nosso Senhor, né? A Cristina está pedindo oração pelo avô dela, seu Sinésio, que é avô do Bel, mas amo como se fosse dela, né? Então, pedindo pelo avô do Bel, né? Também está internado na UTI, pedindo pela recuperação dela, né?
Pedindo por todos aqueles que se encontram enfermos neste momento. Se você tiver algum pedido agora neste momento e quiser nos enviar, nós também estaremos rezando junto com vocês, né? E nós iremos cantar Eu Creio nas Promessas de Deus, dizendo que nós verdadeiramente acreditamos, mesmo que as coisas pareçam difíceis, mesmo que a gente esteja numa tempestade e Jesus pareça estar dormindo, que a água já começa a invadir o barco e parece que ele vai inevitavelmente naufragar. Continue acreditando nas promessas de Deus, continue acreditando na sua misericórdia e persevere, lute, meu irmão. Se você desistiu da caminhada, retorne, ainda é tempo de voltar. Você ainda está nessa luta, você ainda não acabou a sua corrida. Levanta, né? Como diz a canção, sacode a poeira e dê a volta por cima, retorne ao Senhor. E você que aproveite este tempo que nós estamos de quarentena sem ter muitos afazeres. Retorne à sua vida de oração, retorne ao Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Creio na misericórdia de Deus. Nós também pedimos pela saúde de Dani Carvalho. Pedimos pela dona Aldenise, né, vizinha que está internada. Pedindo pela cura dela, todos aqueles que se encontram enfermos, internados neste momento. Eu creio nas misericórdias de Deus. Eu creio nas misericórdias de Deus. Eu creio nas misericórdias do meu Senhor. Se sou fiel, Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. muito obrigado, meus irmãos, a vocês que nos acompanharam, né, que a graça do Senhor possa alcançar todos nós, nos dê a graça da perseverança, né? Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Comunidade Anaim, daqui a pouco nós estaremos disponibilizando também o link para este grupo virtual, aqui mesmo nos comentários deste vídeo. Então pedimos que você curta esse conteúdo, compartilhe, para que a graça de Deus possa alcançar mais corações, né? Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselha as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até terça-feira, com a graça de Deus. Quinta-feira, né, o terço da misericórdia às 3 horas da tarde. Senhor, eu quero te louvar.